Desde o começo do mês passado, o comércio internacional de carne bovina está passando por uma mudança extraordinária, principalmente por causa da agressão tarifária dos Estados Unidos contra a pecuária brasileira. Conforme o amigo pecuarista já tem bem sabedência disso, uma das consequências do furdúncio geral provocado pelo prepotente e descompensado presidente do gigante nortista está sendo a troca de fornecedores e compradores em vários dos principais mercados mundiais. No meio desse estica e puxa, o Brasil, que é o ponteiro na lista dos maiores exportadores do setor, está prestando mais atenção na Austrália, que é atualmente o segundo colocado da relação, né? Pois então, para saber um pouco mais sobre como se cria gado neste grande país da Oceania, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Diogo Fleury Costa, engenheiro agrônomo e professor da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, doutor Diogo. É uma grande satisfação e uma honra ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Muito obrigado e faça o favor de ficar à vontade, porque a casa aqui é simples e, para a gente, amizade é mais importante do que cerimônia. Muito obrigado, viu? É um prazer gigantesco estar aqui. Prazer é É, nosso. é muito bom. Vamos lá, para o bate-papo. Falar de Vamos. Austrália um pouquinho? Isso. Então, né, Diogo, você morou na Austrália por muitos anos, né? E foi professor numa das mais importantes universidades lá da Austrália, né? Onde foi que você trabalhou lá? Eu trabalhei na Universidade do Queensland, que foi onde eu fiz o meu doutorado, também lá na Austrália. E depois eu fui para Central Queensland University, que é uma universidade menor que a Universidade do Queensland, porém é a maior universidade regional da Austrália, com campi dividido, espalhado a Austrália toda, 50 mil alunos, muito em áreas remotas. É uma universidade assim, de importância muito relevante para a área rural, principalmente, daquele país. Ô, Diogo, falando assim, resumidamente, né, porque aquilo tudo é muito grande, eu imagino, né? Quais são as principais diferenças entre a pecuária australiana e a brasileira? De maneira geral, ó, esses dois países são dois dos grandes players, né, por serem os principais exportadores. Quando a gente fala em produtores, daí tem outros, né? Estados Unidos primeiro, a China está lá em terceiro e às vezes as pessoas não lembram. Mas especificamente a Austrália é o trópico seco. O Brasil é o trópico úmido, a Austrália é o trópico seco, um dos principais exportadores, porque exporta quase tudo que produz. O último ano aí, 75% do que eles produziram, um país que tem um tamanho continental semelhante ao Brasil, exportou 75% de tudo que produz. Então, é muito relevante quando se pensa em abastecimento de carne em nível global. Agora, como é que o pecuarista australiano consegue ter pasto, né, num clima que é muito seco durante praticamente o ano inteiro, né, Diogo? Você falou um ponto muito importante, né? É muito seco. 2/3 da Austrália é semiárido, chove menos de 600 milímetros. Então, nós estamos falando aí de um país de área semelhante, porém com um rebanho muito inferior. É, 30 milhões de cabeças em comparação à nossa, né? E como produz? Produz manejando a pecuária de forma extensiva, tá? Então, com taxas de lotações baixas lá em cima, porém com um intuito assim, de manejar aqueles pastos onde as fêmeas, as matrizes se concentram, e daí a bezerrada, né, a desmama, ou vai para exportação vivo, ou desce, vai para confinamento, e daí é um sistema de produção completamente intensivo, né? Intensificado no confinamento. E isso para atender mercados assim como a Coreia do Sul, o Japão, mercados pagando mais pela carne, né? Dos outros detalhes daquele país. Agora, os capins que eles usam lá, Diogo, na Austrália, são melhores do que os nossos? De jeito nenhum.
O Brasil explora melhor do que ninguém o potencial das gramíneas tropicais, tá? Com trabalhos maravilhosos realizados no Brasil para melhorar diversos dos gêneros aqui, a braquiária, o pânico. O capim que está lá na Austrália, das gramíneas introduzidas, que a gente poderia enfatizar, é o capim buffalo, os centro-ciliares, né, que também está no Brasil, lá no Nordeste. E por que o buffalo? Porque ele é resistente à seca, tá? Então, das gramíneas introduzidas, é somente o capim buffalo. 90% da carne produzida na Austrália é derivada de pastos nativos, ou seja, Mitchell grass, speargrass, tem alguns capins que são nativos de lá e que a vacada está lá, nesses capins com baixa produtividade, porém respeitando aí, né, obviamente, para não haver superpastejo e propiciar a perenidade desse capim no sistema. Como é que é a lotação média dos pastos lá na Austrália, Diogo, nessa condição que você está falando aí? Tá, eu preciso até enfatizar diferenciar uma coisa. Se a gente for no sul da Austrália, sistema de produção capim azevém, é um clima temperado, só que representa muito pouco, tá? 65% da produção ao norte, nós estamos falando de extensões grandes, tá? 80% do país é coberto por savanas, então é uma vegetação típica de áreas mais secas, e desses, quase 60% é atividade pecuária, com uma lotação baixíssima. Eu estou falando aí de uma cabeça a cada 30, a cada 50 hectares, às vezes até mais. Interessante, né? Como é que é o uso de mão de obra nas fazendas de gado na Austrália? Tem pouquíssima mão de obra, é algo raro lá, e por isso até um olhar muito mais atento ao que tem de novidade em tecnologia. Então, eu me recordo da primeira vez que eu fui para a Austrália, em 2004, ainda muito novo, e eu me deparei com o uso de brete, com coisa hidráulica para abrir e fechar. Então, tecnologia é marcante o uso dela naquele país. Ô, Diogo, para a gente arrematar a prosa, né? Quer dizer, é muito interessante essa conversa. A Austrália é um país extremamente interessante, né? Mas o nosso tempo é apertadinho. Agora, você vai fazer uma palestra contando um pouco dessa história, né? No encontro de intensificação de pastelos da Scott Consultoria, né? Quando e onde vai ser o evento? Semana que vem, dia 24 de setembro, lá em Ribeirão. Estou muito animado poder ver diversos amigos. Eu sempre acompanhei o evento da Scott, mas à distância, porque eu voltei da Austrália faz 4 meses, que eu tenho a honra de estar agora na Exalc, minha amada escola. Mas os últimos 10 anos eu acompanhei esse evento de longe e sei do sucesso, e vai ser uma honra, um prazer imenso estar lá na semana que vem, 24 e 25 de setembro, em Ribeirão Preto. Muito bom. Quem quiser saber mais sobre a Austrália, então, dá uma passada lá no evento para assistir a sua palestra. Diogo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, pelas suas informações muito interessantes. Um baita abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.